Olá, Isaías Silva, instrutor de trânsito, para mais um vídeo do canal Descomplicando o Trânsito. Lembrando, gente, que esse canal ele foi criado após o estabelecimento, da plataforma CNH do Brasil. E aí entendemos que a não obrigatoriedade das autoescolas poderia dificultar para algumas pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade para compreender o trânsito brasileiro. E a gente está aqui para descomplicar. Na aula de hoje falaremos sobre infrações e penalidades. Tá? E a gente começa então definindo infração. O que é infração? Infração é a inobservância de qualquer preceito da legislação de trânsito. No caso, infração de trânsito é a inobservância de quaisquer ou de qualquer preceito da legislação de trânsito. Tá? Vamos descomplicar isso? O que é inobservância? É não observância, né? É o antônimo, é o contrário de não observância. Então, eu observo, eu não observo. Então, se eu não observo, eu sou inobservante. Porém, o significado dessa questão inobservância é desobediência, beleza? Então, vamos pensar assim. Então, o que é infração? É uma desobediência. Aí você lembrando aí das pessoas mais antigas, né? Ou até mesmo questões corriqueiras da vida, ao desobediente, o que nós pensamos? Cabe o quê? Um castigo. Então, as infrações, elas vão causar para o infrator, ou seja, as infrações vão causar para o infrator uma penalidade, ou seja, a desobediência vai causar para o desobediente uma penalidade, tranquilo? E a gente vai começar a falar um pouquinho de penalidades agora. Mas antes de falarmos de penalidade, vale ressaltar, gente, que foi criado também o Registro Nacional Positivo de Condutores, né? O RNPC. E o que ele faz? Ele faz um apanhado de como foi a trajetória na condução, né? Pelo menos por dados oficiais, se o motorista cometeu alguma infração ou não. E se ele não cometeu, ele vai ser isento, vai ter isenções, né? Terá benefícios, digamos assim, fiscais e tributários. Tá? Então, o bom motorista terá agora benefícios de acordo com o Registro Nacional Positivo de Condutores. Algumas infrações, gente, além da penalidade, elas vão gerar também uma medida administrativa. E o que é isso? Vou traduzir aqui, tá? Descomplicar o trânsito para você. Essa medida administrativa, ela vai ser aplicada pelo agente da autoridade de trânsito, tá? O guarda, o policial que abordar, para que a pessoa não continue cometendo aquela infração, beleza? Então, para que ela ande certinho no trânsito. Vou dar um exemplo bem rápido aqui, depois nós vamos trabalhar muito mais esses elementos que falamos aqui. Por exemplo, se a pessoa foi flagrada embriagada, ela cometeu uma infração de trânsito. Concorda comigo? Se ela cometeu uma infração, ela vai pagar por isso. Não vou falar agora todas as penalidades que vão caber a ela, mas ela vai pagar algumas penalidades. Só que o agente não vai deixar essa pessoa continuar a cometer aquela infração de dirigir embriagado. Então ela vai aplicar uma medida administrativa. E essa medida administrativa vai consistir em reter o veículo. Eles vão segurar o veículo até chegar uma outra pessoa. O veículo está preso? Não está preso. Ele está retido até que chegue uma pessoa capaz de conduzi-lo. Beleza? É por isso que quando você não, né? Isso não acontece com você. Então, o seu amigo, a sua amiga, né? Que foi flagrado lá, embriagado, ele te liga de madrugada que você consegue vir buscar o carro aqui para mim? Estou na blitz aqui, foi abordado, sofreu bafômetro, eu não quis. Então, o que aconteceu ali? Uma medida administrativa, beleza? Mas pode ficar tranquilo que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Isso é só uma prévia do que nós vamos falar hoje para vocês. Então tá. Quais são, então, as penalidades que podem ser aplicadas para quem comete infração de trânsito? As penalidades existentes são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH,
cassação da PPD, da permissão para dirigir, frequência obrigatória em curso de reciclagens. Vamos tentar rapidamente comentar sobre cada uma dessas questões aqui. Vamos lá. O que é advertência por escrito? Eu até acho que nem é uma penalidade, tá? Mas eu tenho que falar para vocês que é uma penalidade, que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro como penalidade. O que é advertência por escrito? Não coloque na sua cabeça, por favor, gente, não coloque na cabeça que o guarda vai falar, ó, você cometeu um erro, você está sendo advertido, tá? Por escrito. Não é isso. Também não é uma cartinha que após você cometer, um mês depois chega na tua casa escrita lá, olha, você cometeu um erro aqui, mas eu estou te perdoando e te dando advertência por escrito. Não. Advertência por escrito guarda essa informação que é questão de prova. Advertência por escrito é uma penalidade aplicada ao condutor que comete uma infração. Só que essa infração, ela é de natureza média. Daqui a pouco eu falo um pouquinho de natureza para entender, tá? Que são leve, média, grave e gravíssima. As naturezas de infrações que podem ser cometidas. E eu vou falar isso quando falar de multa. Mas enfim, então a pessoa comete uma infração média e ela dura 12 meses e ela não comete mais. Então ela não foi reincidente em 12 meses. Ela não repetiu infrações de natureza média em 12 meses. Obviamente, gente, se tomar uma gravíssima ou uma grave, não tem advertência por escrito, tá? Acontece no máximo a média. Então tomou seria multado, né? Ou cometeu infração de natureza média, beleza? E aí passou-se 12 meses e ela não comete mais nenhuma infração de natureza média. Essa pessoa, ela vai ser concedida a ela o direito de não recolher, de não pagar, tá? Não vai gerar para ela nenhum custo financeiro, tá? Então isso é advertência por escrito. Ela cometeu infração? Cometeu. Qual que é a pena? Advertência por escrito. É o guarda que dá? Não. Até porque o guarda não tem acesso, tá, às informações dessa pessoa, né? Às vezes ele nem trabalha com um sistema informatizado. Agora, esse guarda que anotou ali, por exemplo, ela cometeu infração, tá? O guarda foi lá e anotou essa infração. Ele não multa, gente. É um mito achar que o guarda multa. Ele não multa. Ele preenche o AIT, auto de infração de trânsito. E aí, após ele preencher, ele manda para o órgão responsável por aplicar a multa nessa pessoa. E o diretor desse órgão que vai aplicar a multa. E esse diretor é chamado de autoridade de trânsito. Então o guarda é um agente da autoridade, mas dentro do setor responsável pela via, existe uma autoridade de trânsito competente para aplicar a multa. E você precisa guardar o seguinte também: a multa vai ser um processo, tá? Assim como essa advertência por escrito. Por isso que são 12 meses, né, para ver se a pessoa comete mais infrações ou não. Se não cometer, vai ter direito à advertência por escrito, não vai pagar multa. Beleza? Vamos lá. E a multa? A multa é sim o recolhimento, né? É uma penalidade pecuniária. Então, ela foca na pecúnia, no dinheiro, tá? Então, vai gerar custo. Tá vendo como é que eu estou tentando descomplicar? O Código de Trânsito vai falar de pecuniário. Então, nós vamos falar aqui de dinheiro. O livrinho, né, que era dado na autoescola, fala de pecuniário. Nós vamos falar aqui em dinheiro. E você já vai entender que falou de pecúnia, está falando em dinheiro. Coisas pecuniárias, coisas relacionadas ao dinheiro. Então tá. Aí a multa, ela vai sim recolher valores, que eu não vou arriscar falar para vocês aqui agora, que eu posso não saber. Mas o valor vai aumentando de acordo com a gravidade da infração. Tá. E a gravidade ela é medida em leve, média, grave e gravíssima. Tá? O que você precisa saber para a prova? E é muito importante você saber isso, né? Uma multa de natureza leve, a pessoa perde quantos pontos? 3 pontos. Uma multa de natureza grave, média. Primeira leve, a leve é 3 pontos, a média são 4 pontos. A grave são 5 pontos. E a gravíssima são 7 pontos. Suspensão do direito de dirigir.
acontece, gente, quando o Detran entende que a pessoa precisa perder o direito de dirigir, tá? E quando isso acontece? Temos algumas questões aqui. Por exemplo, quando o condutor atingir 20, 30 ou 40 pontos, tá? Vamos lá. Isaías, é 20, 30 ou 40? Como é que funciona isso? Existe uma punição, tá? Uma punição de natureza gravíssima, tá? Que ela tira 7 pontos. Então, se você está ali dirigindo tranquilo o seu veículo, passou um ano, né? E você não cometeu nenhuma multa gravíssima, você pode somar pontos. Ah, eu tomei uma leve, 3 pontos. Tomei uma grave, mas beleza, 3 mais 4, 7. Tomei mais uma grave, 7 mais 5 dá 12, né? Tomei mais uma gravíssima. Opa, peraí, gravíssima não. Tomei todas menos a gravíssima, beleza? Eu posso somar até 40 pontos para ser convidado para a suspensão da habilitação, né? E guarda essa informação, a suspensão gera também uma obrigatoriedade do curso de reciclagem. Deixa isso por enquanto. Então, olha só, perdi 40 pontos, mas não tenho, perdi 30 pontos e não tenho nenhuma gravíssima, estou de boa, tá? Posso ir até 40 pontos, tranquilo, né? Excedi 40 pontos, aí eu vou ser suspenso. O condutor será suspenso ao atingir 40 pontos. Ah, beleza. Então, começou a dirigir, ou em qualquer momento, no período de 12 meses, teve uma punição gravíssima, cometeu uma infração de natureza gravíssima, a sua pontuação não chega a 40 mais, tá? Então, você não pode perder, né, mais que 30 pontos. Se você tomou uma gravíssima e foi acumulando média, grave, tal, até que chegou a 30 pontos, você vai ser suspenso, beleza? E por fim, gente, né, se você tomar 2 ou mais gravíssimas, com 20 pontos você já perde a sua carteira, beleza? Então, por exemplo, a camarada tomou 2 gravíssimas, deu 14, né? Então, se ele tomar, por exemplo, aí mais uma grave, deu mais 5, 19. Se ele tomar mais uma leve, acabou. E aí ele vai perder o direito de dirigir. Ele vai ser suspenso, tá? Então ele perde temporariamente o direito de dirigir. A suspensão é isso, a perda temporária do direito de dirigir. Tranquilo até aí? Então, essas são as pontuações que fazem a pessoa perder temporariamente o direito de dirigir nessa penalidade chamada suspensão do direito de dirigir. Agora vale ressaltar um detalhe importante, tá? Quem tem EAR na carteira, motoristas profissionais, esses motoristas, tá? Tanto de EAR quanto os profissionais que são obrigados a ter EAR na carteira, eles terão a prerrogativa de, antes de ocorrer a suspensão, eles fazerem um curso, né? E não serem suspensos. Fazem o curso de reciclagem e vai ser zerado a pontuação dessa pessoa, beleza? Então ela não vai esperar completar aquela coisa toda. Ela falou, opa, já sei que tá quase dando ruim para mim, então já vou fazer logo o curso. Quem tem EAR na carteira, gente, essa pessoa pode perder até 40 pontos, independente do tipo de infração que ela comete, tá? Da natureza da infração que ela comete. Uma outra coisa importante é que as pessoas confundem muito a cassação com a suspensão. Gente, olha só, nenhuma multa, nenhuma é prevista uma cassação direta do seu direito de dirigir, tá? Então, geralmente ela vai estar atrelada a crimes de trânsito, que nós vamos falar posteriormente. Ela está atrelada à reincidência, tá? Reincidência de infrações no período de 12 meses. E também está atrelada a ser flagrado dirigindo enquanto está suspenso. Então o motorista está suspenso, ele é flagrado, ele vai ser cassado. Então a cassação, gente, é um negócio muito sério, né? Um juiz, ele pode dar uma cassação, tá? Ele pode, sim.
Então não é pela infração em si e pelo Código de Trânsito propriamente. O juiz vai se respaldar na questão dos crimes, não é do Código, não é da infração, é a questão do crime que o cara comete, a gravidade. Um exemplo da cassação: o cara atropela e mata porque estava bêbado. O juiz ele pode chegar e mandar cassar. Ele pode mandar cassar. Então, observa que não é o Código de Trânsito propriamente que está fazendo isso com ele, tá? Embora estejam interligadas essas informações, beleza? Então, tem crimes de trânsito previsto no Código de Trânsito brasileiro. E esses crimes são lesão corporal. Então, não é a infração em si, tá? É o crime atrelado à infração. Deu para entender? Então, às vezes a pessoa comete uma infração, que ela, além de ser uma infração, é também crime de trânsito. Aí entra o juiz e vai dar uma sentença, ele pode dar uma cassação direta, tá? Mas vamos lá. Continuando aqui, a cassação, vou ler aqui para ficar mais claro, é o ato praticado pela autoridade de trânsito de tornar sem efeito ou anular o direito do condutor dirigir veículo após decisão fundamentada. Impõe ao infrator novos exames, tendo que reiniciar o processo de habilitação para voltar a dirigir. Beleza? Tá. Aí nós temos aqui a cassação da permissão para dirigir, tá? E acontece a mesma coisa na cassação da permissão para dirigir. Vamos entender aqui para não complicar, vamos descomplicar. Tá. A pessoa foi cassada, tá? A autoridade de trânsito cassou o direito de dirigir de uma pessoa, de um condutor, certo? Mas ele estava na definitiva, certo? Esse camarada vai ter que cumprir 2 anos, tá? Sem dirigir, ele está cassado por 2 anos. Entenda isso. Quando é que isso acontece, gente? Quando ele já tem a definitiva, tá? Ele não está na PPD, não está na permissão. Estou falando da cassação da definitiva. Você vai observar a diferença. Então ele vai esperar 2 anos e vai ter que reiniciar o processo, certo? E aí, ele reinicia o processo sem obrigatoriedade de fazer aulas teóricas, sem obrigatoriedade de fazer aulas práticas. Porém, ele vai ser obrigado a fazer novas provas, tanto teórica para a primeira habilitação e prática também de primeira habilitação. Beleza? Então ele vai pegar o veículo, vai lá dirigir e mostrar para o instrutor que ele sabe dirigir, para ele ter de volta o direito de dirigir. Isso após 2 anos, tá, gente? Vai ficar 2 anos aí de punição, tá? Então, já na PPD, na permissão para dirigir, a pessoa foi cassada antes de completar 1 ano de habilitação. Então, ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer todo o processo de novo. Com a nova legislação agora, ela não é obrigada a fazer curso teórico, beleza? Mas ela vai ter que prestar uma provinha teórica de primeira habilitação, assim como o cassado da CNH, da definitiva. E essa pessoa também, ela vai ter que se submeter a um exame prático. Porém, diferente de quem perdeu na definitiva, quem perde na provisória, na PPD, essa pessoa vai ser obrigada a fazer 2 aulas, de acordo com o novo processo, tá, gente? Com o novo modelo de CNH. Então, vai ter que fazer 2 aulas para depois, então, ela adquirir a sua CNH, a sua permissão para dirigir novamente. E aí, detalhe, né? Detalhe importante. Vocês viram que quando você está na definitiva, são 2 anos. Quando você está na provisória, não tem tempo. Saiu a cassação da minha PPD. Quando é que eu posso procurar me habilitar novamente? Assim que sair. Saiu, eu já posso ir lá, não preciso esperar 2 anos. Tranquilo até aí, gente? Então, acho que por hoje é só. Deixa eu ver. Frequência em curso de reciclagem, né? Então, é previsto, né, que quando a pessoa ela é punida com a cassação, voltei a cassação da CNH, gente. Estou voltando um pouquinho ao assunto. Foi punida com a punição da definitiva, vamos falar assim, CNH definitiva, a pessoa vai ser obrigada a frequentar
um curso de reciclagem, tá? Ela é obrigada a fazer isso. Ah, eu fiquei 2 anos sem dirigir, já cumpri meu tempo, beleza. Agora faz um curso de reciclagem, tá? Fui suspenso, faz o curso de reciclagem para depois voltar, beleza? Então a reciclagem vai colocar a pessoa de volta. O infrator, mesmo que o prontuário dele seja cassado, tá? Mas ele precisa fazer o curso de reciclagem, beleza, gente? Então foi cassado, tem reciclagem para ele. Foi suspenso, tem reciclagem para ele. O vídeo ficou um pouquinho longo e talvez um pouco complexo, mas volta que você vai entender o que nós estamos tratando aqui.